Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que a família de vocês também esteja bem. E reitero que espero também que a gente se encontre pessoalmente em breve, né? Depois que tudo isso passar, a gente possa retornar às nossas atividades normais, às nossas aulas, que são mais interativas, né? Mas espero então que vocês estejam bem, a família de vocês esteja bem, esteja tudo ok, que vocês estejam conseguindo aproveitar os vídeos, os materiais anexados na aula anterior. E hoje nós vamos iniciar a gravação e a postagens dos conteúdos da segunda semana, tá? Então, onde nós paramos semana passada? Nós falamos da sucessão dos descendentes, sucessão legítima dos descendentes, os descendentes em concorrência com o cônjuge, certo? E também começamos a falar ali da questão dos descendentes que estão em posições diferentes, né, que a gente mencionou. Então, aqueles que estavam em posições diferentes e por isso alguns herdavam por cabeça e outros herdavam por estirpe. E foi ali que nós paramos, certo? Depois disso, o que eu anotei aqui para vocês na continuação? Então, depois da sucessão por cabeça e a sucessão por estirpe, nós vamos falar aqui do artigo 1830. O que o artigo 1830 fala? O artigo 1830 fala o seguinte: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente ao tempo da morte do outro. Ou seja, aqui, né, na continuação do 1829, que nós vimos na aula passada, 1830 traz a questão do direito sucessório do cônjuge, se ao tempo da morte dele, eles não estavam separados judicialmente, né? Porque antes a gente não tinha essa facilidade do divórcio, então tinha a primeira separação judicial, ficava um tempo separado e depois era feito o divórcio, tá? Então o artigo mantém essa possibilidade, né? Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, ou seja, o cônjuge supérstite, ele só vai receber a herança se ao tempo da morte do outro eles não estavam separados judicialmente. Primeiro, né? Depois da vírgula aqui que ele fala, nem separados de fato há mais de 2 anos. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não separa judicialmente, mas já estão morando cada um numa casa. Eles já estão separados, que a gente chama separados de fato, né? Separado de corpos. Tá cada um morando numa casa, cada um vivendo a sua vida, então já não tem mais o vínculo, né, conjugal. Aí ele traz uma exceção nesse artigo 1830, que ele fala o seguinte: salvo prova, neste caso, de que a convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Esse salvo prova aqui, ele tem uma certa discussão doutrinária, né? Porque hoje, com o divórcio, você não fala mais quem é culpado, você só divorcia, né? Então, há uma certa discussão. Então, pode ser que ele seja perguntado da forma como está aqui, numa prova, por exemplo, porque esse artigo ainda se mantém. Mas, na prática, a gente não fala de culpa do cônjuge sobrevivente, né? Um exemplo que daria pra gente colocar aqui, por exemplo, eles estão separados de corpos há mais de 2 anos, porque um dos cônjuges sofria violência doméstica. Nesse caso, seria uma situação de culpa, que não é culpa do sobrevivente, né? É culpa daquele que faleceu, que praticava violência doméstica e por isso o outro saiu de casa. Então, nessa situação, você tem um caso de que esse sobrevivente, mesmo estando separado de fato, ele ainda tem direito a receber a parte da herança que lhe cabe, certo? Então, ele fala aqui, ó, nem separado de fato há mais de 2 anos. Então, até 2 anos, né, você pode estar separado de fato, que você entra aqui na divisão, na herança, tá? Agora, salvo prova, ou seja, mesmo que tenha ultrapassado o prazo de 2 anos de separação de fato, se você, cônjuge sobrevivente, não deu causa a esse término, a esse fim, ou seja, não foi você o autor, por exemplo, de uma violência doméstica, você foi a vítima, nessa hipótese você continua sendo herdeiro, tá?
Então, a gente vai mencionar o quê? O direito real de habitação. O direito real de habitação, ele está no artigo 1831 do Código Civil, que fala o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens. Isso é muito importante. Por quê? Porque independente do regime de bens que a pessoa era casada, é assegurado a ela sem prejuízo da herança, ou seja, ela vai receber herança, mas também vai ter o quê? O direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único dessa natureza a inventariar, ou seja, só tinha um imóvel de natureza residencial a inventariar. Então, esse imóvel, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre ele enquanto esse cônjuge sobreviver, certo? Então, o cônjuge sobrevivente vai ter direito à parte da herança de acordo com o regime de bens, né? Vai ter direito à parte da herança a depender do regime de bens, que foi casado com o decujus, mas também tem o direito real de habitação, ou seja, tem o direito de morar na casa que era do casal ali, que era de ambos quando vivos, né? Quando o decujus ainda era vivo, ele tem direito, então, de residir nessa casa, de residir nessa habitação enquanto sobreviver, certo? Aí no slide seguinte eu coloquei para vocês um projeto de lei, que é o projeto de lei 699 de 2011, que ele traz uma proposta bem interessante, que ele fala o seguinte: se a pessoa não tiver pai ou mãe, propõe que, se não houver pai ou mãe, o filho portador de deficiência que o impossibilite para o trabalho, desde que prove a necessidade disso, terá direito real de habitação relativamente ao imóvel. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se, por exemplo, era casado com o cônjuge e esse cônjuge já veio a falecer, então vivia, por exemplo, o pai e um filho com deficiência, né? Com algum portador de alguma deficiência. Esse filho portador de alguma deficiência, o projeto busca equiparar ele ao cônjuge supérstite, ou seja, dá a ele o direito de residir na casa enquanto ele sobreviver, para que ele não fique desamparado, né? Para que ele não fique na rua, para que o Estado guarde aquela pessoa de certo modo, né? E também no mesmo sentido, ó, desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar, enquanto permanecer na situação que justificou aquele benefício, ou seja, enquanto a pessoa que é portadora de deficiência continuar portando aquela deficiência, que o impossibilite para o trabalho, né? Então tem que ser algo que não permite que ele trabalhe, né? Uma deficiência que dificulte ele de exercer essas atividades, como por exemplo o labor, né? E daí, vamos ver, passamos ao artigo 1832. No artigo 1832 tem um conteúdo importantíssimo aqui, ó. Em concorrência com os descendentes, ou seja, o cônjuge, quando está concorrendo com os descendentes, aí até o próprio artigo faz uma menção ao artigo 1829, inciso 1, como vocês podem estar olhando aí no slide. Caberá ao cônjuge, ou seja, caberá ao cônjuge supérstite, quinhão, ou seja, quantidade, parcela, igual aos dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos supor que o cônjuge era casado no regime de comunhão parcial de bens. E eles nem adquiriram bens na constância do casamento. Só estamos falando dos bens particulares do decujus, tá? Porque a concorrência vai ser onde? Nos bens particulares do decujus. Se eles tivessem construído algum patrimônio na constância do casamento, o cônjuge, com relação ao patrimônio adquirido na constância do casamento, ele seria meeiro. Mas com relação aos bens particulares do decujus, ele vai ser herdeiro, correto? Sim. Então, com relação aos bens particulares do decujus, que são os bens que a gente chama
como o próprio nome diz, né? São os bens particulares, né? São os bens que o de cujos trouxe para o casamento, ele já tinha, aí ele trouxe para o casamento. Esses bens vão ser objeto de herança, né? O cônjuge vai ser herdeiro desses bens particulares. Então, voltem aqui comigo no artigo 1832. Em concorrência com os descendentes, ou seja, a concorrência vai ocorrer em que momento? Nos bens particulares. O cônjuge concorrendo com os descendentes nos bens particulares, caberá ao cônjuge quinhão igual aos do que sucederem por cabeça, ou seja, ele vai concorrer com os descendentes como se fosse um descendente também, ou seja, cada um recebendo por cabeça, por pessoa. Agora, olha aqui, ó. Isso aqui que é importante, porque é a exceção do artigo, né? Não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança. Então, se você tiver 5 filhos e o cônjuge, esse cônjuge ficaria com quanto? Se você fosse pela regra geral, ele ficaria com 1/6, certo? Porque 5 filhos, mais um cônjuge, sucedendo por cabeça, 6 seria 1/6. Porém, pela exceção, se os herdeiros, no caso, descendentes, forem, como o próprio artigo menciona ali, ó, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer, ou seja, se este cônjuge, vamos supor que seja a mãe, ela também é mãe desses 5 herdeiros aqui, ó, que o de cujos deixou, esses 5 filhos que o de cujos deixou, esta mãe sobrevivente, ela tem direito a quanto? Vamos voltar aqui no artigo, quarta parte da herança. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 1/4 da herança para ela, ou seja, herança, o que nós estamos falando de herança? Herança são os bens particulares. Então, dos bens particulares, se ela for a mãe dos descendentes que o de cujos deixou, 1/4 da herança é dela e os outros 3/4 são divididos entre os 5 filhos, correto? Então, vou repetir. Em regra, você divide igualmente entre o cônjuge e os descendentes, ok? Ok. Porém, se o cônjuge sobrevivente também for ascendente desses descendentes, ou seja, for a mãe ou o pai desses descendentes que ficaram, ela ou ele, cônjuge supérstite, tem direito ao quê? 1/4 da herança, sendo que os outros 3/4 vai ser dividido entre os descendentes, correto? Então, é o que está escrito aqui no artigo 1832. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos dos que sucederem por cabeça. Em regra, concorre 1 por 1. É como se o cônjuge fosse um filho, né? Como se o cônjuge fosse um descendente. Mas a cota desse cônjuge não pode ser inferior à quarta parte, ou seja, não pode ser inferior a 1/4 se este for ascendente destes herdeiros aqui, ou seja, se for pai ou mãe destes herdeiros aqui que ficaram, certo? Com quem ele vai concorrer. Eu tô falando filhos, tá, gente? Mas poderia ser neto esses descendentes. Tô falando filhos aqui pra facilitar, pra gente lembrar da situação aqui dos descendentes que estão lá na mesma posição. Outra coisa que é importante, né? Então, finalizamos o artigo 1832, que é muito importante, ele traz um dado bem bacana e uma exceção bem pertinente para essa matéria. E o artigo 1833, que fala o seguinte: entre os descendentes, os de grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Primeiro, com relação ao direito de representação, a gente vai trabalhar oportunamente na próxima aula. Segundo, quando você tem descendentes, ou seja, filhos e netos, se todos os filhos estão vivos, você não vai transferir herança para os netos, porque todos os filhos estão vivos, correto? Sim. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Entre os descendentes, os de grau mais próximo
exclui os de grau mais remoto. Se você tem descendentes, todos filhos vivos, você exclui os descendentes netos. Porém, se um dos filhos já faleceu e você tem um filho vivo e tem netos de um filho pré-morto vivo, ou seja, os netos estão vivos, mas o filho já é pré-morto e tem um filho vivo, neste caso, você tem herança para pessoas de graus diferentes, correto? Que é o que ele chama aqui de direito de representação. Então, pessoal, finalizamos mais essa aula aqui. Em breve, já faço a postagem dela e também da próxima aula, que é a continuação desse conteúdo, ok? Um abraço, até mais!